Ok, e se você não vai usar a tabela da SUSEP, você vai usar o quê? Existem baremos internacionais? Existem. Existem outras formas de mensuração criadas no Brasil? Existem. E essas formas são baseadas em métodos que foram desenvolvidos por profissionais da área e tem alguns, eu vou falar sobre um aqui, que são baseados no modelo de raciocínio, que é o modelo biopsicossocial. Basicamente, o modelo biopsicossocial não vai considerar só o corpo, porque se considerar só o corpo, mesmo usando algum instrumento internacional, você vai cair no mesmo erro de dar o grau de incapacidade laborativa para o pianista e para o trabalhador da construção civil, você vai chegar no mesmo percentual entre os dois. Então, você precisa avaliar o ambiente, você precisa avaliar as atividades, as tarefas e fazer um raciocínio do grau de incapacidade a partir desses três entes, dessa tríade do corpo, do ambiente e das atividades. Duas classificações internacionais são importantes de constarem em laudos periciais ou nos laudos, nos pareceres dos assistentes técnicos. A classificação internacional de doenças e a classificação internacional de funcionalidade. Uma sem a outra não tem a completude das informações. Se você tem um laudo do ponto de vista de codificação internacional, que é codificado apenas com a CID, você não tem os dados de funcionalidade. E se você tem os dados de funcionalidade sem os dados da CID, você também está incompleto. As duas classificações precisam estar presentes nesses laudos para que ele seja totalmente codificado e todas as informações sejam consideradas. Lembrando da tríade, o corpo, o ambiente e a atividade. Qualquer instrumento que tenha sido desenvolvido no Brasil ou fora e que considere essa tríade e esteja baseado nas duas classificações, esse instrumento ele está mais próximo da verdade do que um outro que avalie apenas a condição do corpo, naquilo que se refere à incapacidade, porque é a incapacidade que tem que ser medida, ou a perda da funcionalidade. Às vezes, a quesitação não cumpre a necessidade real que acontece na maioria dos casos, que é a estabelecer a qualidade, a perda, estabelecer quantitativamente e qualitativamente a perda da funcionalidade laborativa, da incapacidade laboral. Essa é a principal pergunta a se fazer. E é claro que precisa partir de um pressuposto, que é a existência do nexo de causalidade. Então, se existe nexo, e ele pode ser causal, concausal, se ele for concausal, ele vai ser em determinado grau, ele ainda pode ser pré-existente, concomitante ou superveniente, concorrente ou superveniente. Partindo desse pressuposto de que o nexo existe, então isso pode ter gerado algum grau de incapacidade laborativa. E qual é a magnitude disso? É nessa hora que um instrumento que considere as duas classificações, o modelo biopsicossocial de raciocínio, ou seja, a tríade corpo, ambiente e atividade, esse instrumento você pode usar. Se você não conhece nenhum, nós vamos falar sobre um que é a tabela SCAPE, ou tabela ESC, que teve como início um projeto na Alemanha em 2018, ela teve 3 fases, e mais recentemente ela passou por um teste em um dos trabalhos de um pós-doutorado da Universidade de São Paulo, que também avaliou outros instrumentos, até mesmo o nosso instrumento único que eu vou comentar hoje. Tá certo? Mas a incapacidade laborativa ela é medida exclusivamente dentro desse contexto deste trabalho pela tabela ESC. Existem outros instrumentos que usam a CIF como referência, como parte? Sim, existem. A CIF é a Classificação Internacional de Funcionalidade. Então, você é perito, você é assistente técnico, você pode procurar por instrumentos que considerem que foram embasados e que consideram raciocínio biopsicossocial usando as duas classificações, CID e CIF. A tabela ESC é uma delas.